Semana passada terminamos falando sobre o tratamento de o protocolo selecionado para tratamento de meu Deus, osteoartrite. Eu tô com osteoporose na cabeça, que eu tava olhando o trabalho agora. De osteoartrite. Observamos que o exercício, nas evidências atuais, trouxe o resultado, trouxe o melhor resultado, né? Ou o resultado que melhor atende às nossas necessidades, entre diversas terapias que nós observamos nas outras revisões, né? Eu ainda coloquei mais alguns outros trabalhos depois, e aí com a ajuda da Ana Júlia, selecionamos o nosso tratamento aqui. Tá? Então, hoje, se nós fôssemos fazer, se nós fôssemos tratar um paciente com osteoartrite, o tratamento seria utilizando este protocolo e sua boa parte com exercício. Você tem ali o uso de tala, você tem alguma terapia manual, programas de exercícios para serem realizados em casa, mas o exercício é a terapia mais indicada para esses pacientes com esse protocolo que eu estou mostrando. Tá? Dessa forma, hoje, como eu havia combinado ontem com vocês, anteriormente, semana passada, eu havia comentado sobre a... Deixa eu colocar, coloquei para gravar a aula? Coloquei, sempre esqueço. Eu havia comentado com vocês sobre pensar no tratamento para síndrome do túnel do carpo, tá? Só que eu não falei disso ano passado em reumatologia, porque ela é uma doença barra ortopédica, barra reumatológica, um pouco mais ortopédica, mas enfim. Eu vou abordar esse tema. E assim como as patologias que eu havia deixado de comentar ano passado, eu vou comentar da patologia, depois a gente entra no tratamento, tá? Vocês terão esse conhecimento. Antes da gente começar a falar de artrite reumatoide, conteúdo da nossa prova quinta-feira que vem, tá? Na quarta, só lembrando, ainda teremos aula referente à fisioterapia preventiva. Vamos conversar sobre o tratamento proposto para escola de postura, se é o melhor tratamento na área e se nós vamos ou não utilizar esse tratamento dentro do nosso setor, tá? Então, o conteúdo da prova de vocês vai de dor para frente, tá? Dor é o tema da patologia, a avaliação, o tema todo do tópico. Ler-Dort, o tema do tópico, que nós também não havíamos abordado anteriormente, eu deixei para abordar neste ano. E tratamento de Ler-Dort, né? E aí eu quero que vocês lembrem ou não da nossa aula, para saber se há ou não tratamento para realizar com Ler-Dort. Isso aqui foi uma explicação para poder tirar uma dúvida do assunto que a gente já tinha abordado. Esse tema específico não cai na nossa aula, a diferença de hipótese, teoria científica, não precisa se preocupar, tá? Ler-Dort, tratamento de Ler-Dort. Com relação à osteoartrite, eu não vou abordar patologia na avaliação, eu vou abordar tratamento, tá? Opções de tratamento e, dependendo, perguntas sobre o protocolo selecionado. A artrite reumatoide, hoje eu vou dar uma passada na patologia para lembrarmos antes de abordar o conteúdo da aula, mas conteúdo da prova vai ser tratamento de artrite reumatoide, tá? Então, dor, conteúdo todo, ler, conteúdo do tópico todo também, artrite reumatoide, osteoartrite, só tratamento, e aí eu peço que vocês vejam o que nós observamos nas revisões de opção de tratamento, e o que nós observamos de tratamento em si. E a artrite reumatoide, hoje, não vai dar tempo da gente falar de protocolo de tratamento. Nós selecionaremos o protocolo de tratamento, mas vai ser a aula que nós vamos abrir semestre que vem, tá? Então a prova vai ser até o conteúdo que eu tocar hoje, que serão as revisões para selecionar o tipo de tratamento. Beleza? O protocolo de tratamento a gente toca nesse assunto semestre que vem. Bom, então, só para a gente poder lembrar a patologia que nós abordamos no ano passado, a artrite reumatoide, doença inflamatória crônica,
E é diferente da osteoartrite comum, onde ela é multifatorial, mas eu tenho principalmente uma incidência mecânica. Aqui eu tenho uma reação autoimune acontecendo, atuando sobre as articulações, gerando afecção articular, e aí essa afecção ela expande das articulações e pode acometer outros órgãos, tá? O principal ator vai ser o antígeno com alelo HLA-DRB1, que vai desencadear esse processo inflamatório. Outros fatores genéticos, neurológicos, endócrinos, ambientais, podem promover principalmente um aumento de citocinas pró-inflamatórias, desencadeando o processo inflamatório articular, e esse processo inflamatório articular, principalmente por ação das células de defesa, vai promover degradação e destruição da cartilagem articular e iniciar uma inflamação sinovial crônica. E a partir dessa inflamação sinovial crônica, eu tenho o surgimento das deformidades articulares, e aí eu começo a ter a redução da funcionalidade do meu paciente. Lembrando que o fator que desencadeia a inflamação articular, ele pode migrar para outras partes do meu corpo e acometer outras regiões, tá? Inicialmente, para caracterizar a artrite reumatoide, eu tenho desenvolvimento de fadiga muscular, astenia, mal-estar, febre, que aí são processos característicos de reação inflamatória no meu organismo, dor muscular antes do início dos sintomas articulares, processo inflamatório inicial na articulação onde começa a artrite reumatoide, depois essa inflamação continua por todo o corpo. E dependendo da maneira como evolui a minha patologia, eu posso ter deformidade articular ao ponto de que eu gero instabilidade articular, tá? Manifestação articular, que nos interessa mais, além da resposta muscular, que esses pacientes apresentam muita fadiga, pacientes com artrite reumatoide, manifestação articular, artrite em várias articulações de um mesmo segmento, ou no caso, poliartrite. A poliartrite ela pode acometer principalmente membros superiores, no caso, articulações da mão, do punho, do ombro, membros inferiores, articulações do pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna cervical, em algum grau também articulações na região do esternocleidomastoide, esternoclavicular, confundi com músculo esternocleidomastoide, perdão, na articulação esternoclavicular. E esse é uma das principais características de paciente com artrite reumatoide. A deformação articular e o processo inflamatório, a formação de edema em algumas articulações, é a principal característica que gera, primeiramente, além de gerar a dor e a degeneração na superfície cartilaginosa da articulação, gera deformação articular e diminui a capacidade funcional do meu paciente, tá? Então, exemplos no membro superior, exemplos no membro inferior, algumas ulcerações na pele, eu tenho acometimento cutâneo também, tá? Articulações, acometimento na articulação do joelho. E aí, além disso, a artrite reumatoide também promove manifestações sistêmicas. Ansiedade, hiporexia, dor muscular, promove emagrecimento nas pessoas porque atrapalha a digestão, atrapalha a absorção de nutrientes. Vasculite, as alterações cutâneas que nós já mostramos na imagem anterior. Manifestações cardíacas, neuroperiféricas, pulmonares e, em algum grau também, acometimento ocular. Nestas manifestações específicas, alterações cutâneas, dependendo do tipo de alteração do paciente, eu posso pensar num tratamento na parte dermatofuncional, tá? Hoje, se tratando de artrite reumatoide, vamos pensar no acometimento articular e muscular para trazer a funcionalidade desse paciente, tá? E aí, em conjunto, se o paciente apresentar ulcerações cutâneas, que não são todos que apresentam, trabalho complementar
de dermatofuncional. E aí eu vou pesquisar trabalhos na área para cura de lesão cutânea, ferida, escara, que vai ser a resposta semelhante à das ulcerações na artrite reumatoide. Bom, o diagnóstico vai ser realizado por exames clínicos, exames funcionais no paciente, exames laboratoriais, principalmente para observar a resposta inflamatória e marcadores de inflamação no paciente, diagnóstico de imagem com ultrassom, raio-x, mais raio-x e tomografia ou ressonância para eu poder observar como o comportamento da articulação, se houver acometimento de outro sistema, para poder também verificar o comportamento do coração, do pulmão, se houver acometimento muscular ou vascular. E, com base nesses exames, como os sintomas da artrite reumatoide podem ser confundidos com outras patologias reumáticas, eu tenho critérios da American College of Rheumatology e da European League Against Rheumatism para definir esse diagnóstico. Tá? Aquela tabelinha que nós mostramos ano passado, atendendo tantos critérios daquela tabela, o paciente está diagnosticado com artrite reumatoide. Então, aqui, diagnóstico médico. Tá? O paciente chega para nós com o diagnóstico de artrite reumatoide. O nosso diagnóstico é baseado na redução da função em virtude da artrite reumatoide. Tá? Então, diagnóstico fisioterapêutico, mesmo procedimento de sempre. Histórico de doença, da doença atual, histórico da doença pregressa, avaliação clínica, envolvendo principalmente exame físico. Tá? O exame físico observar o acometimento articular, observar a presença de edema, observar a deformação. Pode ser, em algum grau, que isso envolva o uso de tala ou de alguma órtese, e aí vai ser um trabalho em conjunto com a terapia ocupacional. Mas observar a dor, observar a redução de amplitude de movimento, observar a força e buscar questionários para avaliar. Deixa eu colocar aqui, falar nisso, que eu acabei montando aqui o slide. Questionários para avaliar função e qualidade de vida. Tá? Questionário para avaliar função e qualidade de vida. É sempre importante, além de eu utilizar as minhas ferramentas clínicas para avaliar a amplitude de movimento, avaliar edema, avaliar a dor, avaliar a função, eu ter questionários e comparar a pontuação desses questionários, tá? Em conjunto, em complemento, para todas as patologias. E aí vamos para o tratamento, né? O tratamento do paciente com artrite reumatoide, como é uma doença crônica e progressiva, eu preciso inicialmente aliviar sintomas e evitar a progressão da doença, tá? Tratamento de cunho médico ou de outras áreas que não a área da fisioterapia. Amparo psicológico, pode ser feito por um psiquiatra ou por um psicólogo. O paciente precisa de repouso, principalmente nos dias de crise, dependendo da quantidade de deformação, órtese, e aí cabe a terapeuta ocupacional. O fisioterapeuta ele pode trabalhar em conjunto com a terapeuta ocupacional nesse aspecto. Se houver necessidade de cirurgia, quem sabe disso é o médico, a gente não mexe com isso, assim como o tratamento farmacológico. O que nos interessa é o tratamento fisioterapêutico. Tá? Como nós vimos, o tratamento de artrite reumatoide ele tem que ser um tratamento multidisciplinar e, de preferência, todas as áreas conversando entre si no sentido de complementar o que já está sendo passado. Bom, com relação à patologia, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Eu vi a fotinha da Alana aqui, que a Alana que sempre me lembra que o microfone está desligado, eu já liguei aqui já, Alana.
Me lembra até quando ela não fala nada. Eu esqueço direto. Eu desligo o microfone e depois fico aqui falando no mudo. Bom, galera, então, sem perder tempo, vamos falar de tratamento, tá? Modalidades de tratamento que eu separei para falarmos sobre artrite reumatoide: termoterapia, estimulação elétrica em diferentes tipos, tá? Terá um trabalho que eu vou falar de estimulação elétrica utilizando TENS alternado e contínuo, e no outro eu vou utilizar diferentes modalidades de estimulação elétrica. Ultrassom, intervenções não farmacológicas visando tratamento de fadiga, programas de exercício dinâmico, seja exercício para melhorar a capacidade aeróbica ou para fortalecimento muscular, laser de baixa intensidade, o TENS, que é aquele trabalho que eu falei anteriormente, acupuntura e eletroacupuntura e outras intervenções não farmacológicas para evitar afastamento do trabalho em pacientes que têm diferentes tipos de artrite, seja osteoartrite ou artrite reumatoide. Daqui, galera, eu acho que tem um trabalho que observa a função na mão. Quando nós formos olhar os gráficos, vai aparecer, tá? Mas, de um modo geral, diversos trabalhos para observar tratamento em artrite reumatoide. E eu peguei aqui, por curiosidade, um dos trabalhos que fala da terapia ocupacional para artrite reumatoide. Não é a nossa área de trabalho, não é nisso que nós vamos intervir, mas como é um trabalho multidisciplinar, é interessante ver o que os nossos colegas de profissão, ou profissão irmã, no caso, o que os nossos colegas vão utilizar ou não com o nosso paciente, tá? Então aqui eu paro de compartilhar os slides. Esses slides estão atualizados e já estão na área do aluno, assim como todo o material bibliográfico, tá? Eu estou separando por pasta. Peraí, deixa eu só desligar aqui o backup. Pronto. Ó, eu estou separando tanto em fisioterapia e reumatologia quanto em fisioterapia preventiva. Vocês entram na pasta, na aba de bibliografia, artigos e afins, tá? E aí cada tema, todos os trabalhos que eu abordei em cada tema, consta nessa pasta. Os artigos, as revisões, tanto as revisões que eu coloquei aqui em review, porque é como aparece na pesquisa, para a gente poder familiarizar com o termo, e o trial vai ser sempre o protocolo, o ensaio clínico randomizado, do qual nós vamos selecionar o protocolo para tratar o paciente, tá? Então, todas as nossas, os assuntos abordados já estão com a bibliografia, inclusive de hoje, que nós vamos abordar, atualizadas para quando vocês forem estudar, para quando vocês estiverem, ou quando futuramente, se vocês forem tratar pacientes com essas patologias, tá? Bom, então eu vou compartilhar o navegador, porque está mais fácil eu mexer com o navegador. E mexendo com o navegador eu consigo também mexer com o Translate, né? Porque pode ser que apareça algum termo ou outro que a gente acaba se confundindo. Dona Raimunda voltou, só que voltou com artrite reumatoide. Ana Júlia me ajudou semana passada. Carol, Ana Carolina. Ana Carolina saiu, mano. Olha, falhou o nome dela, ela saiu. Eita. Bom, vamos escolher outra pessoa aqui então. Amabile. Amabile, tá com o microfone, Amabile? Amabile. Amabile não tá com o microfone. Isabela. Isabela tá com o microfone aí, Isabela, fácil. Isabela saiu da aula também. Deixa eu ver aqui. Gustavão.
Manda. Gustavão, você não tem a manha de dar uma ajuda pra mim aqui não, Gustavão? Vamos lá, gente. Pode tentar. Dona Raimunda tá aqui com dor, irmão. A gente precisa fazer alguma coisa aqui pra ajudar a Dona Raimunda, Gustavão. Você não me dá uma mão aqui? Vamos tentar selecionar um tratamento aqui, irmão? Então, vamos lá. Gustavão, vamos olhar aqui a primeira revisão. Termoterapia para tratar artrite reumatoide, Gustavão. Deixa eu ir direto para a página dos nossos forest plots. Aqui, ó, começou. Tá dando para ver legal aí, Gustavão? Tá pequeno? Tá um pouco pequeno. Tem como aproximar? Beleza. Vou tentar expandir a tela aqui. Tá dando para ver? Tá legal. Vamos lá. Aqui, ó, primeira comparação. 60 graus Fahrenheit, utilização de calor. Utilização de calor para artrite reumatoide. A gente dá uma olhada no autor aqui, mas para a gente pouco interessa. O importante está aqui. E aí, Gustavão? Tratamento, controle, aparentemente esse controle é o no treatment. O que você acha? O tamanho de efeito toca na linha do zero, então tanto uma como a outra vai servir. Só que o que eu não entendo é, se você quer saber se o artigo vai servir ou qual das intervenções vai ser usada. Eu quero que você observe se a intervenção, se ela é superior, nesse caso, ao grupo controle, se a gente pode utilizar. Se serve para a gente usar. Entendi. Entendeu? Então... Aqui, calor para... Sim, ela serve. Comparando com o grupo controle. Então, sim, porque o pool toca a linha do zero. Então... Não, na verdade não, porque o pool toca, então tanto uma como a outra dá no mesmo. Tá. A gente, aqui no controle, vou dar um parâmetro para você. Se o controle for placebo e o tratamento for melhor que o controle, a gente pode pensar em adotar, tá? A maioria dos trabalhos, eles adotam o controle como sendo no treatment ou placebo. Se aparecer placebo, for superior, a gente adota. Se for igual ao placebo, cientificamente não tem eficácia. E controle de um modo geral, a gente pode até aceitar se for superior, mas se for igual, a gente pezinho atrás. Bom, mesma intervenção de calor. Aqui ele vai verificar PCI machine. Analgesia, redução de dor também. Tocou linha do zero. Tocou linha do zero. Aqui também calor, tocou linha do zero. Deixa eu chamar o VAR aqui, mas acho que tocou também. Acho que tocou. Tocou. Linha do zero, linha do zero. Termoterapia não tá virando muito não, mano. Ó, o uso agora mudou, agora é o uso de gelo. Aqui era o uso de calor. Aqui ele comparava dois tipos de temperatura. Os dois tipos de temperatura estavam tendo o mesmo efeito. Aqui, ó, gelo, a Ice Pack é bolsinha de gelo, contra o controle. Tocou linha do zero. Aqui para índice termográfico. Ó, uma redução no índice termográfico aponta melhora. Tocou linha do zero. Circunferência do joelho, aqui deve estar vendo o edema. Tocou linha do zero. Aqui o tratamento é gelo e o controle é calor. Ó, outcome 1, preferência do paciente para gelo, para o frio. Tá, no caso se fosse usar, né, para ver qual que é menos pior, mas resultado clínico não traz muita coisa. Mano, termoterapia... Nossa. Olha aqui, ó, tamanho Meu disso Deus. aqui.
Jesus livrai. Ah, Opa, opa, aqui é aí. banho de parafina. Banho de parafina. Não toca a linha do Não zero. toca, não toca. Então, Banho de parafina isolado. Ó, flexão da mão dominante. Ganho de amplitude de movimento na mão dominante cometida por artrite reumatoide. Ó, parafina. uhum. Ó, Também aqui. não, acho que não toca. Não tocou aqui. Tocou? Não? Tocou bem na linha. Aquele impedimento que você não É dá. que, é que daqui eu achei que não tivesse tocado. Aqui, Mas, ó. Aqui é que eu tô então abrindo no tá. navegador, mas depois, esse quer ver, ó, é o Elk et al. Tabela 7.2. Tabela 7.2. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí. Mais parafina aqui já melhorou a amplitude de movimento. Melhorou a amplitude de movimento. Aham. Então vamos lá. Parafina como controle. Ué, aparece resultado? Ah, não deu pra fazer estimativa. Deve ter dado algum resultado muito absurdo aqui, ó. Função de preensão palmar. Quando não aparece, então, significa que não deu para estimar o resultado. Ou deu um resultado muito absurdo, ou ele utilizou alguma ferramenta que, na hora do cara colocar a média desvio padrão no software, o software não conseguiu fazer a estimativa do tamanho de efeito. Ou deu muito pequeno, ou deu um negócio muito absurdo. Então, essa variável. Só que Ah, aí uma sim. coisa que a gente tem que estar atento aqui é o seguinte. Deixa eu tentar expandir essa. Aqui, ó. Aí, ó. A coisa que a gente tem que estar atento é que tem a maioria dos trabalhos, ó, a maioria das variáveis é do mesmo trabalho. Seria muito bom se nós tivéssemos mais trabalhos avaliando o nosso resultado. Não invalida o resultado, mas seria melhor ter mais trabalhos avaliando esses mesmos resultados, avaliando o banho de parafina, efeito do calor, efeito do frio. Ó, função de Aham. pensamento não toca banho de parafina. Banho de parafina já tinha sido Sim. melhor em amplitude de movimento. Deixa eu ir anotando aqui. Eu vou anotar aqui, ó. Está sendo comparado, o controle é o quê, professor? Você está falando que o banho de Controle é parafina está nada. sendo melhor. Ah, tá. Nada. Ó, deixa eu colocar aqui no bloquinho, parafina. ADM, pensamento, ou, vou colocar preensão palmar. Ah, ele está avaliando da alta até 4 semanas depois. Então, da alta até um mês depois. Então, está avaliando a curto prazo. Ó, grip strength, nada. Ah, Aí também não toca. dor na moção. Ah, o controle foi melhor. Ó. Vixe. O controle foi melhor. Deixa eu Isso ver. não é bom, né? Não, quer dizer que a terapia não teve efetividade naquela variável. Aqui ele está Aham. avaliando dor, só que agora ele está avaliando dor em diferentes situações, deve estar fazendo diferentes movimentos. Tudo. Uhum. Ah, stiffness, o que é stiffness? Rigidez, deve ser rigidez articular. Em ambas as mãos, melhorou rigidez. Ó, flexibilidade. Olha, a curto prazo, parafina tá apresentando algum efeito contra o controle, mas está apresentando algum efeito interessante. Por quando apanha do controle. Apanha do controle é difícil. Ó, banho de parafina e exercício contra só exercício. Controle agora é banho de parafina e exercício. O controle não, perdão. A terapia é parafina, banho de parafina e exercício, e o controle é o exercício isolado. Ó, aqui, ó, amplitude de movimento na mão dominante. Essa que o resultado aqui é meio absurdo. Então esse resultado eu já fico com o pé atrás. Uhum.
Toca a linha do 0 para extensão da mão dominante. Deixa eu ver. Toca a linha do 0. Não. Não toca não. Não toca a linha do 0 não. Ó, banho de parafina e exercício contra só exercício. O exercício isolado para a função de preensão palmar traz resultado melhor. Porque o nosso Parafina tratamento e é o banho de exercício. parafina e exercício, isso. E o controle é só exercício. Só exercício aqui apresentou resultado melhor. Essa variável não deu para estimar. Banho de parafina e só exercício. Força de preensão palmar. A favor de só exercício, mas tamanho de efeito muito grande. Professor, só um minuto. Volta aí Oi. onde você estava falando agora. Quando você bate o olho aí, isso, nesse 8.5 aí. Quando você bate o olho aí, lendo ali a legenda que você sabe qual é o controle e qual é o tratamento? Sim, ele começa sempre pelo tratamento e compara com o controle, tá? Aí Então, no gráfico vai do jeito que ele organiza, mas ele compara sempre o tratamento com o controle. entendi. Então, no caso aí, o banho de parafina foi mais eficaz do que o exercício, o controle. Não, então, aqui está gerando uma confusãozinha na elaboração do gráfico, mas aqui o tratamento dele é exercício e banho de parafina. E o controle é só exercício. Ele quer saber se a adição do banho de parafina melhora o efeito do exercício. Ele viu que a parafina sozinha é eficaz. Aí ele quer saber se a parafina associada a outra terapia melhora o efeito. Tá. Entendeu? Como aqui o foco é termoterapia, então a gente parte a partir da parafina. Nesse caso, a parafina vai ser sempre o tratamento, e aí nessa comparação eu adiciono o exercício ao tratamento e o controle, ao invés de não fazer nada, vai fazer só exercício. Aí eu comparo os dois. Entendeu? Aqui a gente sempre foca na termo. Ó, então, o exercício isolado melhorou a força de pressão palmar. Banho de parafina e exercício. Toca a linha do 0, usa qualquer um para resistência de movimento. Só o exercício, dor e movimento não resistido, dor e movimento livre. Só o exercício promove redução da dor no movimento. Aqui, ó, nessas duas tabelas é o seguinte, essa primeira é dor fazendo um movimento resistido. Então, é fazendo um movimento com peso, empurrando a parede, empurrando a mão do terapeuta. Na de baixo aqui, ó, fazendo um movimento livre, movimento não resistido, tá? Então, o movimento resistido, para reduzir a dor, para fazer esse movimento, que é o movimento que eu faço para pegar um peso, que é o que eu faço para fazer um apoio, para pegar um objeto no alto, tanto parafina e exercício quanto exercício melhoram a mesma coisa. Movimento livre no ar, só o exercício traz uma melhora maior do que o exercício e parafina junto. Olha, Gustavão, eu quero ouvir a sua opinião. Eu vou rolar aqui os outros resultados só pela lisura do processo, mas se fosse para adotar parafina e exercício, parafina ou exercício, ou não, você quer olhar outros trabalhos para ver se o resultado melhor? O que você decide? Olhando, né, nesse trabalho, parece que a parafina tem um efeito maior em algumas ocasiões, como na pressão palmar. Mas eu acho que eu não adotaria, não. Você pula? Vai pular? Sei lá, agora essa revista bem conceituada, né? É complicado. Não, pelo contrário, essa revista é bem conceituada, dá mais força na sua decisão. Se a revista é bem conceituada e os trabalhos foram de... Aqui, ó, eu já vou cantar para você. Os trabalhos são de qualidade moderada a baixa.
Então, o método para fazer a revisão é bom. Se a revista é boa, a tua decisão fica mais fácil. A gente pode pular e olhar outros protocolos, olhar outros tipos de tratamento. Quer ver, ó, na agulha aqui eu tenho estimulação elétrica, ultrassom, fisioterapia multimodal, não farmacológico interventions, serão diferentes intervenções para tratar fadiga, só fadiga. Aqui, ó, nós estamos falando de tratamento na articulação. Nesse trabalho é só fadiga muscular, que é um dos sintomas. Exercício aeróbico ou resistido. Laser. A gente estava vendo o termo, né? Laser. TENS. Acupuntura e eletroacupuntura. E trabalho multimodal para pessoas afastadas do trabalho. Tem algum tema que você tem interesse? Saber o que vira? O professor cortou agora. Repete só a última frase. Antes do Aqui, vira. ó, é fisioterapia multimodal para trabalhadores afastados do trabalho. Você quer olhar algum outro tema? Você falou que você tá com o pé atrás com relação à termoterapia. Você quer olhar alguma outra modalidade? A gente tem ultrassom, tem laser. Eu vi aí que tinha acupuntura e TENS, né? Tem TENS e tem acupuntura e eletroacupuntura em outro trabalho. Eletroacupuntura. Vamos na eletroacupuntura, então. Eletroacupuntura? Tá bom. Vamos lá. Acupuntura e eletroacupuntura para tratamento de artrite reumatoide. Página 9. Vamos já na página 9 aqui. 7, 8, 9. Aqui, ó. Vamos lá. Eletroacupuntura versus placebo. Placebo. Para reduzir dor. Então, o tratamento é eletroacupuntura, o controle vai ser sempre placebo. Firmeza? Firmeza. E aí? Primeiro outcome é dor. Mas tá comparando com placebo, obviamente seria melhor. Então, não. Não o quê? Não entendi. Eu não adotaria, porque bom seria se estivesse comparando duas técnicas. Se está comparando com o placebo, então óbvio que o resultado seria positivo. Então, não. Não. A sua interpretação é boa. Melhor dos mundos é sempre assim. Encontrar um trabalho que eu faça uma comparação, comparar a terapia A com terapia B. Melhor dos mundos, raciocínio perfeito. Se eu não encontrar esse trabalho, eu vou encontrar muitos trabalhos comparando só com controle. Tá? E aí, lembra da diferença que eu falei de comparar com placebo e comparar com no treatment? Comparar com quem não faz tratamento, com quem não faz nada? Mais ou menos. Fiquei um pouco confuso. É aquela coisa, se eu comparar qualquer coisa com nada, qualquer coisa funciona, qualquer coisa vai ser melhor. Certo? Agora, se eu comparo o tratamento com o placebo, eu tenho segurança de que se o tratamento for melhor que o placebo, o tratamento realmente funciona. Tá. Certo? Se eu comparo, Entendi. por exemplo, tratamento com placebo e dar o mesmo resultado, é todo mundo placebo. Se o tratamento é superior, o tratamento funciona mais que o placebo. Agora, se eu comparo com o controle que é nada, entendeu? O nada ou qualquer outra terapia, aí eu não consigo saber se o placebo está atuando na minha eficácia ou não. Aqui eu sei. Aqui eu já isolei o placebo. Então aqui... entendi. Aqui o teu raciocínio é perfeito. Se eu estivesse comparando eletroacupuntura, por exemplo, com ultrassom, com exercício, ia ser o melhor dos mundos, tá? Eu estou comparando com um grupo controle.
como é o grupo controle é o placebo, eu tenho segurança de que se for melhor, é melhor que o placebo. Ele realmente funciona, não tem nenhum outro fator atuando. Eu posso ter viés de alocação, eu posso ter outros vieses, mas o placebo, que é aquele efeito psicológico, não está atuando. Certo? Entendi. Então, nesse caso aqui, a gente pode confiar, porque realmente, se está melhor que o placebo, dá para confiar. Se fosse o outro, que é o. Como é que é a palavra em inglês que você falou? O controle não, sem tratamento, no treatment. Tá. Se tivesse comparado com o controle sem fazer o tratamento, aí sim teria que ficar com o pé atrás. Fica com o pé atrás, porque aí, comparando com tratamento com nada, qualquer coisa com nada melhora. Porque, comparando com nada, eu posso ter um placebo na minha terapia. Entendeu? E aí, se eu tenho um placebo na terapia, eu não preciso fazer aquela terapia, eu posso fazer qualquer outra coisa, que aí o que está funcionando é o placebo. Aqui não. Aqui o meu controle é o placebo. Então, se a terapia ficar igual, a terapia equivale ao placebo, se ela for superior, eu sei que ela realmente funciona. Então, aqui, primeira comparação, dor, eletroacupuntura contra placebo. Como é que é? Repete que a última parte eu não entendi. Qual é a primeiro pergunta? desfecho aqui, ó, nesse gráfico, a gente está verificando o efeito sobre a dor. Tratamento é eletroacupuntura e o controle é o placebo. Tratamento de eletroacupuntura é eficaz. É realmente eficaz. Só uma observação que eu faço end of treatment, 24 horas, então é curto prazo. Tá? Só que eu já sei que a eletroacupuntura a curto prazo reduz dor efetivamente, reduz mais que o placebo. Certo? Então vamos lá, eletroacupuntura reduz dor. Aqui, ó, acupuntura versus placebo. Tocou linha do zero. Professor? Oi. Travou? Ah, tá, foi. Não, agora parece que tá certinho. Não tinha mudado a tela e você tava falando outra coisa. Eu falei, vixe, deve ter mudado. Ah, tá. Vamos lá, ó. Próxima comparação Vamos é lá. só acupuntura contra o placebo para avaliador. Tocou na linha do zero? Tocou. Tocou. Então as duas são eficazes. Oi? As duas terapias são eficazes. No caso, Igualmente. Tanto o placebo eficazes quanto a não. acupuntura têm a mesma eficácia. Não, aí entenda. Servem. Entenda. Quando eu falo de placebo, eu não estou falando necessariamente que não é eficaz. Como eu falei na aula, o placebo ele cura até 30% de boa parte das doenças que nós temos no mundo. E aí eu faço um teste para vocês, quando vocês tiverem oportunidade. Teste, empiricaço, foda-se, sem compromisso científico. pega uma fita crepe, chega em alguém com dor, fala, ó, eu vi uma terapia que é assim, assim, assado, passa a fita crepe na pessoa e vê a resposta da pessoa para dor. Chega na outra pessoa e fala, ó, eu vi que fita crepe não melhora nada em dor, posso colar essa fita crepe em você? E compara a reação das duas pessoas. É um teste empírico rápido que a gente fazia aqui na graduação, que eu lembrei recentemente, revendo o material para aula, né? Porque eu quero deixar isso bem claro. Quando nós envolvemos placebo, eu não estou falando que não funciona. Placebo, ele funciona também. O que quer dizer é, se envolve placebo e funciona igual ao placebo, quer dizer que o que está fazendo melhorar o paciente não é a sua técnica. São as respostas corporais que o paciente está desenvolvendo para ele melhorar por si só, entendeu? Deu para... Sim, entendi. Em partes entendi. Mais ou menos, entendeu? Então, aqui, ó, não quer dizer que a acupuntura não funciona. Ela pode funcionar para dor. Quer dizer que ela funciona igual placebo.
Vamos lá. Acupuntura versus placebo, swollen. Deixa eu traduzir aqui rapidinho que tá acabando a nossa aula. Swollen. O Inchaço professor, não, relacionado ao edema. Oi. Opa, cadê? Perdão. você está falando uma palavra, mas logo depois ela trava, tá? Sua fala está cortando muito. Não sei se é só para mim, mas tá Pera cortando aí. pra caramba. E agora? Tá cortando Tá ainda? bem. Tá. Tô segurando Não, aquela mas a tela sua na... tela travou. Ih, rapaz. Ah, o Microsoft... Agora Microsoft apareceu um negócio Teams. preto. Não, é que eu vi aqui a minha... Tô vendo aqui a minha telinha do Teams. Bom, aqui na minha telinha tá indo, mas deve ser o sistema sabotando nós. Ó, então vamos lá, para a gente poder finalizar aqui rapidão. Acupuntura versus Tá. placebo para edema articular. Nesse gráfico, tá vendo o gráfico aqui? De boa? Sim, estou. Tô Vamos vendo. lá. Toca a linha do zero, a tratamento. Então, tanto um quanto o outro vai funcionar. A mesma coisa. Tratamento Acupuntura versus placebo, tender também. joint count. Essa função articular. Acupuntura versus placebo para função também, disease activity. Deve ser, é um questionário para avaliar a função do paciente. Não, nada não. Ó, próximo gráfico aqui é um questionário que avalia a qualidade de saúde. Deixa eu só dar um zoom para fins de toca a linha do zero. Bom, pela lisura do processo, então. Opa! Aí já é diferente. Eletroacupuntura versus placebo. Nós vimos o resultado a curto prazo, e aqui ele fez um follow-up de 4 meses para avaliar a dor. O que você acha, Gustavão? Agora, o grupo de tratamento tende a ter uma... ele tende a ser melhor do que o placebo, mas não significa que o placebo não possa ser validado também. Mas, nesse caso, a eletroterapia é melhor que o placebo. Então, Gustavão, aqui nós vimos que para dor a curto prazo e médio prazo, a eletroacupuntura apresentou mais efetividade que o placebo. A acupuntura sozinha teve o mesmo efeito do placebo. Você toma alguma decisão com base nesse paper? Prefere ver mais? Não hoje, né? Que a gente já acabou a nossa aula, no caso. Se fosse para tratar o meu paciente com artrite, Artrite teria que fazer a reumatoide. decisão. Eu teria que fazer a Não, decisão agora? Você está me perguntando? você pode selecionar esses 2 trabalhos que nós vimos, ou a gente pode pôr no bolso e ver outros mais para frente, cara. Se fosse para escolher, se fosse para tratar o meu paciente, né, ao longo de 4 meses, a eletroacupuntura seria eficaz. Então, eu usaria. Ponto. Aqui eu pegaria. Aqui você Mas pegaria? sim, pegaria. Para tratar o paciente. Depois eu ia lá. Se bem que agora que eu estou olhando aqui, o autor, se eu não estiver vendo errado, é muito antigo. Então já ficaria meio assim. Eu preferia pegar algo mais recente. Mas se não tivesse nada em vista, esse seria sim o meu critério de escolha. Tá. Então, aí aqui você descarta, então, termoterapia que a gente viu anteriormente, da parafina? A parafina lá era o Ela placebo, melhor... não, né? Não. É parafina e exercício comparando só com o exercício. A parafina melhorou a amplitude de movimento, pressão palmar e flexibilidade. E o exercício sozinho estava superior à parafina e o exercício para função da pressão palmar, acho que amplitude de movimento e dor, se eu não estou enganado. A gente olha aqui daqui a pouco.
Ai, caramba. Agora eu É normal, me cara. enrolei. Não. O que você tem que ter em mente é assim, Peraí. Gustavo. Ah, Então, o exercício foi superior ao exercício mais parafina. para algumas variáveis foi, para outras variáveis só a parafina. Tá. E o que eu iria tratar no meu paciente com artrite? A rigidez, amplitude de movimento? O seu paciente com osteoartrite, ele vai estar com dor, vai estar com redução de amplitude de movimento, rigidez articular e vai ter perda de função. Tá. Então, o exercício para essas variáveis foi mais eficaz. Para algumas variáveis sim, para outros a parafina. Aqui, cara, chegar num ponto com você, vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor? Não toma sua decisão clínica agora, não. Tá. Não toma decisão clínica agora, não. Aqui, que conclusão que você tira com relação a parafina e exercício? Funciona, serve ou não para artrite reumatoide? Nesse gráfico, tá melhorando o quê? Não, aqui não precisa focar em cada variável. Vamos dar uma facilitada. Exercício e banho de parafina demonstrou alguma eficácia para tratar artrite reumatoide? Sim, Demonstrou? sim, demonstrou. Eletroacupuntura e acupuntura demonstrou alguma eficácia para tratar artrite reumatoide? Demonstrou também. Quem? Eletroacupuntura. Beleza, cara. Uma coisa que eu quero que não só você, mas todo mundo da sala tenha em mente é, quando vocês forem tomar uma decisão clínica, agora a gente está trabalhando aqui na aula, eu puxei várias revisões e eu estou controlando aqui. Eu vou deixar no slide, eu não ia fazer isso não, mas como a gente vai ter avaliação, eu vou fazer um slide falando das conclusões desses dois trabalhos, tá? Apontando especificamente a variável e o tempo que cada variável funciona, para evitar confusão, porque tinha muitas variáveis nas duas revisões, tá? Mas o que eu quero que vocês sempre, quando for tomar decisão clínica, é raciocínio, de preferência, comparar uma terapia com a outra. Se não tiver, se for comparar terapia e controle, que o controle seja um placebo. E aí, se não tiver, beleza, compara a terapia com controle normal, tá? Separa no que foi efetivo e no que não foi efetivo, para aí você pegar esse resultado e ver se bate com o que você quer tratar do seu paciente. Você já estabeleceu os objetivos, se é função, se é edema, se é dor. Pega tudo o que você pode aproveitar do trabalho e depois compara com o que você precisa de objetivo, tá? Aqui eu peguei várias terapias para a gente ter várias opções. Eu depois, semestre que vem, vou dar a minha opinião, o que eu faria, tá? Mas vamos fazer esse exercício. Beleza? Do mesmo jeito que você for olhando gráfico por gráfico, vai separando, ó. Eletroacupuntura foi superior ao placebo para variável dor no período tal. Banho de parafina com exercício foi superior, só o exercício foi superior ao banho de parafina na variável tal. Para aí depois você tem, ó, tal terapia funciona só para dor, tal terapia vai só para função da mão ou da articulação acometida. Tal terapia funciona para dor e vai para função também. Facilita para você tomar a sua decisão. Porque às vezes uma é só para dor, às vezes outra é só para função, aí vai depender do objetivo. Então a gente tem que saber se a terapia é eficaz ou não e qual que é o nosso objetivo, se bate com o nosso objetivo.